As alterações do sono aumentam o risco de infarto, câncer ou demência, te envelhecem rapidamente e literalmente podem te deixar louco. Mas por trás dessas alterações sempre há uma protagonista prejudicada, a melatonina. A melatonina me faz muito mal, me dá dor de cabeça, dormi pior, até tive taquicardia, estou sofrendo como uma... A melatonina é a única molécula que inibe as duas vias da imunidade inata. 2 dos maiores pesquisadores mundiais em melatonina esclarecem hoje todas as suas dúvidas sobre esse hormônio anti-envelhecimento. Acima de 2 miligramas já é medicamento. E o que ocorre? O organismo se desregula. Quero saber se é verdade que a melatonina é hipnótica ou se ela é mais um cronobiótico. As duas coisas, a melatonina é um cronobiótico com propriedades hipnóticas. Bem-vindos ao Melhor que Ayer, Dario Acunha e Germana Escampos. Germana, Dario, sejam bem-vindos ao Melhor que Ayer, como vocês estão? Olá, Dr. Borja Bandeira, é um prazer estar aqui com você. E Dario, é a primeira vez que temos você aqui, é a primeira vez e espero que não seja a última. Isso mesmo, com certeza. Bem, a melatonina continua sendo um tema fascinante para mim, em primeiro lugar, mas também para o nosso público. E Germain, acho que ficaram muitas dúvidas do último episódio, não é? Então, primeiro, acho que é muito importante que as pessoas entendam porque a melatonina é um antioxidante especial, não é? Ao contrário de outros antioxidantes que consumimos ou produzimos, o que a torna diferente. Pois é verdade. Bom, a melatonina é mais potente do que os antioxidantes clássicos como a vitamina C ou a vitamina E. E por 2 motivos fundamentais. Uma, porque quando elimina os radicais livres, que são essas moléculas que prejudicam o nosso organismo, ela faz isso através de uma cascata antioxidante. E o que isso significa? Pois à medida que vai eliminando esses radicais livres, ela vai se transformando em uma série de metabólitos de moléculas que continuam sendo ativas, não é? Alguns são até mais potentes que a melatonina. Isso indica que uma molécula de melatonina pode eliminar entre 4 e 5 radicais livres. A vitamina E ou a vitamina C não são assim. Cada molécula elimina apenas um radical livre. Aí temos uma diferença. Outra diferença também é que a melatonina não só elimina radicais livres, mas também aumenta tanto a atividade quanto a expressão das enzimas antioxidantes que estão no organismo. Ou seja, ela aumenta as próprias defesas do organismo. E tem outro assunto também muito interessante. E é que a vitamina C e a E também, né? Mas vamos focar na vitamina C. Quando ela elimina radicais livres, ela mesma se transforma em outro radical livre. Menos potente, mas ainda é um radical livre. Então, e o que acontece? Ela precisa ser regenerada para continuar agindo. E é aqui que as enzimas do organismo atuam para regenerar essa vitamina C. O que acontece, por exemplo, com a idade? Essas enzimas antioxidantes começam a diminuir e a vitamina C não consegue se regenerar. E, portanto, não só ela deixa de agir, como se tomarmos ou aplicarmos muita vitamina C, ela pode se tornar pró-oxidante. Bem, a melatonina também aumenta essas enzimas antioxidantes que são necessárias para regenerar a vitamina C. Portanto, não só ela é diferente, mas se combinarmos a melatonina com esses antioxidantes, com a vitamina C, é uma combinação perfeita, especialmente a partir de certa idade. Ou seja, ela é mais potente sozinha e ainda ajuda outro sistema antioxidante do corpo a funcionar melhor, não é? E, ou seja, é um antioxidante completo e excelente? Exatamente, sim, é um antioxidante muito, muito potente, muito mais do que os outros. E eu entendo que por isso é tão negativo para a saúde dormir mal ou dormir pouco, né? E não ter um sistema de melatonina bem regulado, né? Muito mesmo. Muito mesmo, exatamente, sim. Outra coisa que explicamos, Germain, era que não havia uma melatonina produzida unicamente no cérebro ou na glândula pineal, né? Onde ela é produzida, mas também era feita em outras partes do corpo. Sim. Vamos explicar essa diferença entre a melatonina pineal e a melatonina de outros locais? Para que as pessoas entendam. Sim, realmente, na verdade, veja que a melatonina é muito desconhecida por isso, porque todo mundo a associa ao hormônio do sono, o hormônio que nos ajuda a dormir. No entanto, a melatonina tem muitas outras funções. Por quê?
Porque no organismo, além disso, é produzida, por um lado, como você disse, a melatonina pineal, que é a melatonina produzida em uma glândula que fica no cérebro, a pineal, e é produzida apenas à noite. É uma melatonina que é produzida entre 2 e 3 horas da madrugada. E os níveis de melatonina durante o dia são muito baixos, porque a luz inibe sua produção. Ou seja, existe uma via polissináptica, um caminho formado por vários neurônios que conecta a retina à glândula pineal, de forma que, quando há luz, essa via é bloqueada, não apenas durante o dia. Se você, por exemplo, à noite acende a luz ou fica olhando o celular, isso bloqueia a síntese de melatonina. Bom, então, qual é a função dessa melatonina pineal que é produzida à noite, entre 2 e 3 da madrugada e liberada na circulação? Acontece que o pico de melatonina que chega à circulação e que vai se distribuir por todo o organismo é o sinal que o nosso corpo tem para saber que horas são. Por exemplo, nós temos um pico de cortisol às 8 da manhã, mas como a nossa glândula suprarrenal sabe que são 8 da manhã? Pois é a melatonina que indica esse horário para ela, porque nos órgãos, nas células, existem alguns genes chamados genes relógio que se expressam a cada 24 horas. Bom, a melatonina regula esses genes, de forma que podemos dizer que é como se houvesse um relógio na célula, e a melatonina descorda nele a cada 24 horas, claro. Essa é a função da melatonina pineal, regular os ritmos, não só o ritmo do sono. Todos os dias, claro, ela regula o ritmo do sono, por isso é conhecida como o hormônio do sono, mas ela regula os ritmos hormonais, de neurotransmissores, de secreção, de fatores, dos ritmos cardiovasculares, todos os ritmos do organismo. Por isso, quando viajamos e temos jet lag devido a essa diferença de fuso horário, ficamos tão mal porque temos alteração dos ritmos, não só do sono. E aí entra a melatonina pineal. Ou a melatonina, ou seja, ela tem uma função muito importante, porque quando essa melatonina é resincronizada, conseguimos voltar a dormir e ter os ritmos regulados. Por isso é ótimo tomar melatonina ao viajar para evitar jet lag. Depois temos a melatonina extrapineal, que é aquela produzida em todas as células do organismo. A pele produz melatonina, o pâncreas, o fígado. Bom, então essa melatonina se diferencia da melatonina. A melatonina extrapineal é a mesma molécula, mas se diferencia porque é produzida em concentrações muito maiores. Estamos falando de concentrações na faixa micromolar. Onde exatamente ela é produzida na célula? Na célula, veja, ela é produzida fundamentalmente dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, exatamente. Bom, sim. E ela é produzida, como eu te disse, em concentrações muito maiores do que na pineal, ou seja, estamos falando de maiores? Maiores, estamos falando de concentrações na faixa micromolar em comparação com nanomolar, ou seja, concentrações quase 1000 vezes superiores às produzidas pela glândula pineal. Mas essa não vai para o sangue? Não, essa fica dentro da célula e atua como protetora celular, antioxidante, anti-inflamatória e protetora mitocondrial. Isso é muito interessante. Por exemplo, sabemos, e pergunto para vocês dois, porque isso não estava no roteiro, se pessoas que têm dano mitocondrial, por exemplo, doenças metabólicas, produzem menos melatonina ou produzem uma quantidade menor de melatonina, uma pessoa que tenha a mitocôndria danificada. Bom, teria que ter muitas mitocôndrias danificadas de muitas células, de muitos tecidos, claro. Agora, especificamente nessas células desse tecido que têm mitocôndrias danificadas, sim, produzem menos melatonina, mas em nível global isso não seria significativo, certo? Ok. E ficou bastante claro, Germain. Acho que agora quero perguntar para Dario, porque existe outro hormônio que também é muito famoso na saúde e está relacionado justamente com o contrário, com o sol ou com a luz. A vitamina D, na verdade, é um hormônio, apesar de ser chamada de vitamina. E queria te perguntar se existe alguma analogia ou alguma sinergia, algumas semelhanças entre a melatonina e a vitamina D, né? Porque parecem atuar de modo oposto. Me chama a atenção, por exemplo, que tanto a vitamina D quanto a melatonina têm receptores em todo o corpo. Então são como dois hormônios muito pleiotrópicos que atuam em muitos lugares. Queria te perguntar sobre isso, sobre a sua opinião nesse sentido. Sim. De fato deve ser chamada de hormônio e não de vitamina, embora ainda seja registrada como vitamina. Bem, elas são opostas.
Ou seja, a melatonina é a mensageira da escuridão, porque é produzida à noite, e a vitamina D é a mensageira do dia, porque é produzida durante o dia. Desde que tomemos sol, porque ela é ativada principalmente através da circulação cutânea, mas além disso, as duas têm uma série de funções semelhantes, no sentido de que ambas, a vitamina D ativa o sistema imunológico, a melatonina modula o sistema imunológico. A vitamina D ajuda a produzir anticorpos pelas células B do sistema imunológico. A melatonina também favorece a produção de anticorpos. Ou seja, em termos de regulação da nossa imunidade inata, mas também da imunidade celular. As duas colaboram de uma forma muito interessante. Talvez a vitamina D ative mais o sistema imunológico e a melatonina atue como um freio para que ele não saia do controle, né? Podemos dizer isso. Muito interessante. Mas a vitamina D também atua para regular o metabolismo do cálcio e o tecido ósseo, além de uma série de funções necessárias para manter uma densidade mineral óssea adequada, né? E a melatonina também tem efeito no osso, porque ela favorece a formação óssea através das células, os osteoblastos, que são responsáveis pela formação do osso. E também a vitamina D tem efeito a nível neurológico, no sistema nervoso central. É neuroprotetor, ativa mecanismos de sobrevivência celular no sistema nervoso central e a melatonina, fundamentalmente, também é um agente neuroprotetor. Então, talvez possamos dizer que a combinação das duas é uma combinação perfeita para, digamos, uma boa homeostase do organismo em geral. Claro que essa combinação se consegue com exposição adequada à luz durante o dia e com escuridão à noite, não é? Sim, eu queria te perguntar se você acha que, além da falta de natureza e ambientes externos, que isso é claro para mim, também temos uma deficiência de escuridão na nossa população? Sim. Bom, desde a Revolução Industrial, claro. Desde que começaram a colocar luzes nas ruas, nas casas, nos centros de lazer, não é. Não quer dizer que antes não havia luzes, mas as luzes que existiam eram luzes mais quentes. Quente com um componente de um comprimento de onda que não afetava a produção de melatonina. A luz branca bloqueia a nossa melatonina porque tem um componente azul entre 460 e 480 nanômetros de comprimento de onda. A luz quente não tem esse componente. Por isso, no habitat natural, à tarde, conforme o sol vai se pondo, a luz deixa de ser branca, passa a ser quente, alaranjada, avermelhada, e aí começa a produção de melatonina. Mas se mantivermos uma luz branca até altas horas da noite, ou o que acontece agora com a mudança de horário, que nos acrescentam 2 horas a mais de luz à tarde e à noite, isso atrasa a produção de melatonina, com todas as consequências que isso traz para o ritmo do sono e para os demais ritmos. Podemos dizer que isso diminui a quantidade de horas de sono na população em geral e aproximadamente há uma dívida de cerca de 2 horas de sono ou menos em toda a população mundial. Por causa desse excesso de luz no final da tarde e à noite. A mudança de horário que temos no verão. Entre outras coisas, a mudança de horário e a iluminação, ou seja, ambiental. Em média, dormimos menos horas do que deveríamos. Que deveríamos dormir. E depois os tablets e os celulares até altas horas da noite, isso é terrível. Muito, muito frequente. Ou seja, ficar no sofá até altas horas com o celular, né? Muito, muito importante. E, Germain, a gente diz coloquialmente que à noite nosso corpo se limpa, né? O lixo das células vai sendo limpo, né? O sistema linfático vai eliminando. A melatonina tem um papel aqui, ou seja, ela limpa o lixo celular. Bem, a melatonina tem um papel muito importante, pois é um potente antioxidante. Como dissemos, ela vai proteger as células dos danos causados por esse lixo celular, esses radicais livres, né? Mas também tem uma coisa muito importante, que é o fato de a melatonina também potencializar todos os mecanismos de reparação que são ativados durante a noite. Por exemplo, a melatonina protege o DNA. Ela não só protege, mas também potencializa os mecanismos de reparação do DNA.
Quando o DNA é danificado, uma série de reações intracelulares e enzimas são ativadas para repará-lo, né? Então, quando o dano não pode ser reparado, essa célula acaba morrendo. Mas qual é o problema? Com a idade, todos esses mecanismos de reparo também vão diminuir. Então, a melatonina potencializa todos esses mecanismos de reparo, aumenta a expressão dessas enzimas, né? Então, isso por um lado. E também porque a melatonina, podemos dizer que é uma substância muito, muito potente, porque reduz a inflamação, o que também é importante. Todos esses fatores inflamatórios, esse lixo produz inflamação. Bom, então a melatonina reduz essa inflamação. E tem outro assunto muito interessante que são as células senescentes. Ou seja, todo esse lixo e também o estresse oxidativo produzido danificam as células epiteliais e as células tronco, né? Então, quando as células tronco são danificadas, essas células podem se tornar senescentes. O que isso significa? Significa que elas param de se dividir. Elas param de se dividir e, como dissemos, se tornam uma célula senescente. E o que acontece? Elas começam a secretar substâncias tóxicas, fatores inflamatórios ao redor. Então, elas vão influenciar todas as células ao redor, prejudicando-as. Cada vez teremos mais células senescentes. Então, o problema é quando as células tronco também são danificadas. Assim, o tecido não pode se regenerar. Qual é o problema com essas células senescentes? Bem, é claro que elas estão regeneradas. Elas estão relacionadas com o envelhecimento e com as patologias do envelhecimento. E são células muito parecidas com as tumorais que são resistentes à apoptose. Ou seja, elas não morrem, então temos células... as células senescentes não se dividem, mas além disso estão secretando toxinas, prejudicando as células ao redor e não podem ser eliminadas, não podem porque não morrem. O problema é que os fármacos senolíticos são medicamentos direcionados a essas células senescentes. Até hoje, não existe nenhum que seja realmente eficaz, porque os medicamentos que eliminam as células senescentes também eliminam ou prejudicam as células saudáveis. Porque se eles vão matar, digamos, uma célula senescente ou vão removê-la, eles não sabem diferenciar. Até agora, não foi encontrada uma forma de diferenciar entre uma célula senescente e uma célula normal. Bom, acabou de ser publicado um trabalho muito interessante justamente em janeiro de 2026, onde foi observado que alguns fármacos antitumorais que têm a capacidade de eliminar essas células senescentes, como já disse, ambas são semelhantes por serem resistentes à apoptose e morte celular. E aqui nós vimos que a melatonina desempenha um papel muito interessante e muito elegante, porque a melatonina tem um efeito duplo. A melatonina protege as células saudáveis e induz a morte das células tumorais. Depois, se você quiser, eu te conto um pouco sobre o mecanismo. Bom, isso também está relacionado com as células senescentes. Então, estamos vendo que a melatonina protege as células saudáveis, mas também induz a morte das células senescentes. E isso é uma descoberta incrível. Ou seja, pode eliminar células senescentes. Exatamente. E além disso, veja que isso é muito importante porque temos que levar em conta que o envelhecimento não começa na superfície, não começa realmente nas camadas profundas, nas células dentro das células. Na pele, por exemplo, poderíamos dizer que começa nas camadas profundas e depois nos órgãos começa dentro das células. Ou seja, essas células senescentes estão relacionadas com todo esse processo de envelhecimento e com muitas patologias associadas. Com o envelhecimento, buscar e encontrar fármacos que eliminem essa célula senescente é uma grande descoberta. Ou seja, é um senolítico também. Sim, totalmente. Está agindo como senolítico. E, além disso, devido a esses efeitos anti-inflamatórios que a melatonina tem, ela também vai eliminar
todas essas moléculas ou esses fatores inflamatórios que são produzidos por essa célula senescente que estão prejudicando todo o ambiente, o microambiente e a célula. O padrão secretor associado à senescência, né? É como se estivessem lançando bombas continuamente e prejudicando células saudáveis. Isso mesmo, todas essas bombas são eliminadas pela melatonina. Que maravilha! As bombas que elas disparam e, além disso, também acaba com o disparador. Claro. E entrando já na parte mais prática, evidentemente, os hábitos de vida, tudo aquilo que acho que as pessoas já sabem, é importante para ter uma boa melatonina. Também é preciso diferenciar, né? Entre usar a melatonina para o que as pessoas normalmente usam, que geralmente é para dormir melhor, que agora vamos falar sobre isso, ou para envelhecer melhor, né? E na parte de envelhecer melhor, é verdade que se utiliza a melatonina exógena, se toma em doses muito mais altas, né? Então quero te perguntar, pergunto porque é necessário tomar uma dose bem maior, se acima de tudo é seguro tomar melatonina em doses muito mais altas do que as que costumamos usar para dormir melhor, que costumam ser de 2, 3 ou 4 miligramas, já que você já explicou isso antes. Sim, bom, é que essa pergunta é muito interessante. Porque, de fato, as doses que, por exemplo, são vendidas em farmácias, que são as melatoninas. Para dormir, essa dose é para alcançar níveis na faixa nanomolar no plasma, como dissemos, que é suficiente para regular o sono. Suficiente depende, pois se houver uma alteração do sono muito grande, também não é suficiente. Agora, com essas doses de melatonina, não conseguimos nada dentro da célula. Porque dissemos que esses efeitos de proteção celular acontecem em concentrações quase 1000 vezes superiores à que existe no plasma, a que serve para dormir. Portanto, se eu quero um efeito anti-envelhecimento, um efeito de proteção celular, eu preciso tomar doses altas, doses bem mais altas para que chegue até mim. Que não são doses altas, são doses para conseguir uma concentração fisiológica de melatonina na célula. Certo. Alta se compararmos com a quantidade necessária para regular o sono. Agora, isso é seguro? Depende, porque precisamos levar em conta que a melatonina é um medicamento, acima de 2 miligramas é um medicamento. E por que preciso ter cuidado ao tomar melatonina? E não se deveria tomar melatonina como se fosse um suplemento? Porque não é um suplemento, acima de 2 miligramas é um medicamento. Porque pode causar alterações nos ritmos, e eu vou te explicar. Nós produzimos um pico de melatonina entre as 2 e as 3, isso em condições fisiológicas, não de manhã. Sim, entre as 2 e as 3 da manhã, que é o pico que vai regular o ritmo do sono, mas isso só acontece quando não há uma alteração dos ritmos. Se você agora tem uma cronodisrupção, não dorme bem, porque tem uma alteração no seu ritmo, e, portanto, no pico de melatonina. Isso acontece muito a partir dos 50 anos, que praticamente todo mundo, ou muita gente, dorme mal, então acontece que o seu pico não aparece entre as 2 e as 3. Talvez seja às 5 da manhã ou apareça às 10 da noite. Então, você toma a melatonina em uma dose muito mais alta para exercer esses efeitos protetores e toma meia hora antes de deitar, entre 11 e meia-noite, vamos supor. Acontece que você vai acabar tendo 2 picos no seu organismo, o da melatonina que você está tomando e o endógeno, que está por aí solto e não está sendo produzido na hora que deveria. Certo. E então, o que acontece? O organismo fica confuso, porque já dissemos que o pico de melatonina vai regular os ritmos, é o sinal que o corpo tem para saber que horas são, e de repente ele tem 2 picos. A qual deles ele obedece? Ao das 3 da manhã, que foi produzido porque você está tomando melatonina, ou ao que aparece às 5 da manhã? Bom, e o que acontece nesses casos? Quando as pessoas dizem, a melatonina me faz mal, me dá dor de cabeça, dormi pior, até tive taquicardia, elas estão sofrendo como se fosse um jet lag, que é uma alteração total. Então, o que deve ser feito?
ir a um médico para que ele faça um estudo do seu ritmo. Nós fazemos isso, claro, o Dário faz porque eu sou farmacêutica e ele é médico, não é? Então, ele avalia o paciente, faz esses estudos de ritmo e, se não for ele, pode ser qualquer outro médico, mas tem que haver uma prescrição médica para doses acima de 2 miligramas, porque é um médico. Porque isso também é outra coisa. A melatonina com finalidade anti-envelhecimento também é tomada à noite, não é? Em doses mais altas, mas também à noite. Você sempre tem que tomar à noite, claro, para não haver alteração do ritmo, porque não... Desliga. O que não pode ocorrer são 2 picos de melatonina. Certo, mas nunca de dia, claro. Não, a menos que seja sob prescrição médica, porque, quer dizer, em algumas ocasiões, sim, é administrada durante o dia. Porque se você tem uma alteração do ritmo, por exemplo, seu pico acontece, em vez de às 2 da manhã, às 10 da noite, será necessário provocar um atraso de fase ou um adiantamento de fase. Ou seja, é preciso mover esse pico e então isso precisa ser feito por um médico. Aí você pode ajustar isso em um horário determinado? Aí você pode ajustar isso para resincronizar, que é o que nós fazemos. Isso é muito interessante, eu não sabia. Dario, se quiser, pode explicar como são feitos os estudos dos ritmos e como identificar se um paciente tem um ritmo adequado? Sim, são 2 aspectos fundamentais. Primeiro, é feito um questionário de avaliação da qualidade do sono, que nos diz se a pessoa tem um sono bom ou ruim. Então, depois fazemos 2 coisas fundamentais. Uma delas é avaliar o seu cronotipo. O cronotipo é a base genética que indica para cada indivíduo qual é o horário ideal para dormir e acordar. Ele é regulado por uma série de genes, que são os genes relógio, localizados em uma área do cérebro chamada hipotálamo, nos núcleos supraquiasmáticos. E isso diz para cada indivíduo: sua hora de dormir é às 10 da noite, às 11 meia-noite, 1 hora, 2 horas ou às 8 da noite. Então, com base nisso, a população é classificada em cronotipos. O cronotipo intermediário, que é o mais comum, onde o horário ideal para dormir é entre 10 horas e meia-noite. E acordar entre 6 e 8 da manhã, sempre com um período de sono ideal entre 7 e 9 horas, vamos colocar uma média de 8 horas. O cronotipo vespertino é aquele que vai dormir mais tarde, 2, 3 da madrugada, e idealmente acorda 8 horas depois. Claro, às 11, meio-dia no mínimo. Qual porcentagem das pessoas tem isso? No total, cerca de 15%, ok? Anotado. E desses 15% a 5%, que são casos extremos, que chegam a dormir só às 4 da manhã e acordam, se puderem, 8 horas depois. O problema desse cronotipo é que normalmente não se ajusta aos horários de trabalho. Então isso é muito comum entre os alunos. Eu sempre encontro alunos que você vê na aula às 8 da manhã e eles estão cochilando. E não é porque eles saíram para festejar. Depois eles me dizem, claro, é que até às 2 da madrugada eu não sinto sono. Então eu vou dormir às 2, mas acordo às 7 porque às 8 eu tenho aula. Então ela está dormindo meio sonolenta durante o dia e à tarde começa a se ativar. Porque esse cronotipo vespertino faz com que a pessoa fique muito mais ativa a partir do meio-dia, à tarde e até qualquer hora da noite de madrugada. E está despertando. E o cronotipo matutino, aquele que vai dormir às 8 da noite, por exemplo, e acorda às 4 ou 5 da manhã. Então o ideal, o matutino, digamos que é o ideal para aquelas pessoas que trabalham durante o dia pela manhã, porque ao acordar às 5 já estão totalmente ativos. Mas, no entanto, ao entardecer é quando começam a perceber aquela sensação de que já está indo. E me surge uma pergunta. Hoje em dia, Dario, queremos copiar as rotinas de todos, não é? Então, tem muitos americanos por aí que acordam às 3 da manhã e começam a fazer sua rotina e contam isso no Instagram e todo mundo quer copiar. Um cronotipo intermediário, pela força do hábito, pode se tornar um cronotipo matutino? Ou isso vai contra a natureza e está destruindo a saúde? Sim, isso vai contra a natureza. Não há como voltar ao agora. Outra coisa diferente é que esse cronotipo, por exemplo, o cronotipo matutino, claro, se ele vai dormir às 8, mais ou menos 4 horas depois, vai ter esse pico noturno de melatonina, ou seja, por volta da meia-noite. Meia-noite, 1 hora. E esse exemplo desse estudante que vai dormir de madrugada e, claro, precisa trabalhar ou ir para a escola,
para a aula cedo e aí fica com sono. Podemos mudar alguma coisa? Sim, podemos mudar. Ou seja, o cronotipo, nós podemos forçar ele a mudar 2 ou 3 horas para frente ou para trás. Bom, isso é bastante. Sim, é bastante. E no caso desses alunos, o que eu faço é estudar esse cronotipo de fato e propor um tratamento para adiantar. Porque dorme tarde, porque o relógio biológico começa a produzir melatonina mais tarde. Então temos que adiantar esse pico de melatonina, que no cronotipo vespertino vai estar por volta das 5 da manhã, sim. Temos que adiantar para as 3 ou 2 horas. Como dando melatonina. Mas quando? Quando os neurônios que formam o relógio biológico são sensíveis à melatonina, porque nós damos melatonina durante muitas horas do dia e o nosso relógio biológico nem percebe. Mas entre 6 mais ou menos, entre 5 e 7 da tarde e entre 5 e 7 da madrugada, são 2 janelas nas quais, se dermos melatonina, regulam a atividade desses genes do relógio. Então, esse cronotipo vespertino desse estudante, se dermos melatonina às 5 da tarde durante uma semana, 10 dias conseguimos adiantar. Que os genes comecem a indicar que adiante a produção de melatonina. E então, em vez de às 2, ele sentirá sono à meia-noite. Com isso, já se ajusta melhor ao horário do dia seguinte. Adiantando entre as 5 e as 7 da tarde vai fazer com que o pico natural de melatonina vá se adiantando e ele sentirá sono mais cedo e vai acordar um pouco mais disposto. Já acorda tão disposto. E ao contrário, quando precisamos empurrar esse pico em um atraso de fase, damos melatonina entre 5 e 7 da madrugada. Certo. O mesmo, por exemplo... Isso poderia ser útil para trabalhadores noturnos, né? Que precisam de uma atividade mais noturna, de estar ativos à noite, né? Que seria o caso contrário. Ou não. Bom, isso já. O trabalho em turnos é algo bem mais complicado do que tudo isso. Porque o trabalho em turnos depende dos tipos de turnos. Existem trabalhos em turnos onde o trabalhador trabalha sempre no turno da noite ou no turno do dia, ou aqueles que vão revezando. Para quem trabalha à noite é fácil resolver se quiserem, porque para quem trabalha no turno da noite, o que precisamos fazer é inverter o ritmo da melatonina. Fazer com que aquele pico que acontece às 3 da manhã de madrugada passe a acontecer às 3 da tarde. Não, mas isso é complicado porque nem todos os dias eles têm o mesmo turno. Claro, mas seria mais fácil se trabalhassem sempre à noite, não? Claro que não. Refiro-me ao turno da noite contínuo. É sempre? Certo, contínuo, pelo menos dura uma semana, certo. Então, durante essa semana, o que precisa ser feito é que essa pessoa, quando terminar a noite e for para casa, evite ao máximo a luz. Então, colocar óculos escuros, chegar em casa, fechar as janelas e dormir no escuro por pelo menos 6 horas. Com isso, vamos invertendo o ritmo e ajustamos melhor para que a pessoa fique mais ativa à noite. E durante o dia já esteja descansado. Certo. E quando esse trabalhador noturno, na semana seguinte, tiver um turno diurno, então ajustar a melatonina, tomá-la à noite. Certo, ou seja, vamos ajustando. Conseguimos ajustar isso. Já quando o turno muda, tipo hoje de dia, amanhã de tarde e depois de noite, isso é um caos. Isso é muito... Não. Porque não dá tempo de ajustar. Não dá tempo, exatamente. Depois tem outro problema também, que é o fim de semana, porque você ajusta o ritmo, mas no fim de semana volta tudo ao normal. Então, na verdade, isso é um problema. Os trabalhos em turnos para a saúde realmente são um problema. Não são compatíveis com a saúde. Eu já descobri isso. Mas o que muitas empresas já fazem é avaliar o cronotipo do trabalhador para dar a ele um turno de manhã ou um turno de tarde. Bom, isso é um avanço muito interessante. Certo, ok. E também quero te perguntar, um mito muito comum é que a melatonina induz o sono, não é? Quero saber se é verdade que a melatonina induz o sono, ou seja, se ela é hipnótica ou se é mais cronobiótica, regula o ritmo, como a gente comentou. As duas coisas. A melatonina é um cronobiótico com propriedades hipnóticas, certo? Cronobiótico a gente já sabe por quê. Porque é um hormônio que é produzido em um horário determinado todos os dias, a cada 24 horas por volta das 3 da manhã, mais ou menos. E isso marca o ritmo de todas as outras células do organismo.
Como o Germain já tinha explicado antes, fica muito claro que esse sinal noturno chega à célula e diz para a célula: ajuste seu relógio para o zero. Que dentro de 24 horas eu volto de novo para zerar o seu relógio, para marcar o período completo. Então essa é, digamos, a propriedade cronobiótica. Mas o que a melatonina faz também é aumentar a expressão, ou melhor dizendo, a atividade dos receptores de GABA no sistema nervoso central. Os receptores de GABA são receptores que são ativados porque o GABA aumenta à noite e é, digamos, o principal neurotransmissor relaxante do sistema nervoso central. Enquanto o glutamato, por outro lado, é o principal neurotransmissor excitatório. Então, durante o dia predomina o glutamato e o GABA diminui, à noite predomina o GABA e o glutamato diminui. Ao aumentar a melatonina estimula e ativa alguns receptores de GABA, os GABA-A, que são os responsáveis por essa fase de descarga, de descanso, digamos, de depressão do nosso sistema nervoso central. E os hipnóticos clássicos, as benzodiazepinas, atuam sobre o mesmo receptor GABA-A. Por isso a melatonina tem essas propriedades hipnóticas. Não tão potentes quanto as benzodiazepinas, mas não gera dependência. Exatamente, por isso não gera dependência, nem tolerância, nem nada disso, mas tem essas duas propriedades que são muito úteis para induzir o sono. Quando vemos os suplementos de melatonina disponíveis no mercado, vemos que há alguns que são chamados de liberação imediata e outros que são de liberação prolongada ou sustentada ao longo do tempo. E às vezes há compostos que combinam ambos os tipos, não é? Quando usar um ou quando usar o outro. Olha, em geral, a melatonina normal, de liberação normal, é utilizada fundamentalmente quando o problema de atraso do sono é uma latência longa. Ou seja, essa pessoa se deita e demora muito tempo para começar a dormir. Então usamos a melatonina de liberação normal entre 1 e 3 horas antes de deitar. Depende da sensibilidade de cada pessoa à melatonina. E quando damos essa melatonina 2 horas depois, 3 horas depois, ela vai atingir esse pico e então acelera ou encurta essa latência. Quando o problema é que a pessoa acorda muitas vezes durante a noite, normalmente a melatonina de liberação prolongada funciona melhor. Porque por mais tempo ela não produz apenas um pico e vai caindo, mas sim atua por mais tempo formando uma espécie de platô que tenta manter melhor o sono, reduzindo os despertares. E claro, é possível combinar as duas quando existem os dois problemas, não é? Muito bem. Existe algum suplemento ou molécula que seja sinérgico com a ação da melatonina? Que você diga, a melatonina funciona muito bem com isso para tomar junto. Bom, por exemplo, se estamos falando que a melatonina atua sobre o GABA e um dos cátions que regula o receptor de GABA é o magnésio. Então nós podemos usar a melatonina e tomar magnésio numa das formas de magnésio, não todas. Uma que é absorvida muito rápido, que é o bisglicinato junto com a melatonina, e potencializa. Pode potencializar o efeito da melatonina. Uau! Basicamente é isso. Ou administrar GABA também, GABA exógeno. O que acontece é que o GABA exógeno não é muito eficaz na hora de chegar ao cérebro. Falo de biodisponibilidade, certo? Claro. Normalmente não funciona muito bem, mas o magnésio e a melatonina sim. Bom, depois podem ser adicionadas outras coisas como valeriana ou chás desse tipo, naturais, relaxantes, que ajudam a diminuir um pouco o nível de ansiedade que a pessoa pode ter e colaboram com a melatonina. Ainda não discutimos, Germain, sobre as doses altas para anti-envelhecimento. Elas variam quanto aproximadamente? Sim. Para a idade? Sim. Sim, é possível. É que, bom, eu não gosto de passar doses porque primeiro seria necessário fazer um estudo, né? Como foi dito, uma faixa. Mais ou menos? Olha, nós trabalhamos entre 50 e 600 miligramas. E mais, por exemplo, olha, fizemos um ensaio clínico com um gel de melatonina para mucosite, que foi aprovado pela MS em 12 hospitais na Espanha, em 80 pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E a dose administrada era de 300 miligramas, porque para mucosite era aplicada 5 vezes ao dia, ou seja, 1.500 miligramas por dia. Tópico?
Não, era um gel que sim, eles enxaguavam a boca e depois engoliam. Sim, era aprovado pela MS. Não houve nenhum efeito adverso. Além disso, eram pacientes com câncer, câncer de cabeça e pescoço, tratados com radioterapia e quimioterapia. Então, por isso que eu te digo que usamos doses entre 50 e... Avaliar caso a caso, pois é algo individual. Caso. Sim, tem que avaliar. Depois tem outra questão também que é preciso ter cuidado, que é qual tratamento esse paciente ou essa pessoa está fazendo, porque a melatonina, de verdade, até hoje não foi observado efeito adverso. Na verdade, em todos os ensaios clínicos que fizemos com pacientes com câncer, com pacientes com sepse, tudo foi aprovado pela EMS, não vimos nenhum efeito adverso. Agora, né? Além disso, vamos fazer outro ensaio clínico em sepse já maior, com mais pacientes. Então, mas é preciso ter cuidado com uma questão, que é que a melatonina é metabolizada no fígado por meio de uma enzima chamada P450 citocromo. P450. Claro. Então, há muitos medicamentos também que são metabolizados por essa enzima. O que acontece se você toma melatonina e está tomando um medicamento que é metabolizado por essa enzima e é hepatotóxico? Pois ele vai competir com o metabolismo desse medicamento que é hepatotóxico, que pode prejudicar o fígado, será metabolizado menos e vai aumentar seu nível no plasma. E então os resultados podem ser terríveis porque pode até causar uma falência hepática, não é? Na verdade, inicialmente se dizia que a melatonina podia causar dano hepático, mas não, depois se viu que isso estava relacionado também à interação, era por causa das interações. Na verdade, não fomos nós, mas há um grupo em Sevilha que está fazendo um ensaio clínico em pacientes com esclerose múltipla. E tiveram que parar porque, de repente, perceberam que alguns pacientes apresentaram algum problema hepático, as transaminases aumentaram e depois viram que não era isso. Eles estavam tomando um medicamento que era hepatotóxico e isso diminuía o metabolismo deles. Diminuía, claro. Então, a questão é, que dose, dar dose, não é um medicamento. E você precisa ir a um médico para que ele recomende uma dose mais alta. Além disso, ele vai ter que te dar uma receita, porque com essa fórmula magistral. Além disso, né? Exatamente. E acima de 2 miligramas só com receita médica. Claro. Claro, ok, entendi. Agora... Já em uso tópico, há um problema. Tópico, em cremes como anti-envelhecimento, a melatonina, sim, é preciso aplicar uma dose alta, claro, porque senão não faz efeito, e aí já não é problema, porque não passa para... É mais local, ok, vamos falar sobre isso agora. Dário, eu queria fazer como um exercício prático, porque além disso é muito prático, porque há alguns meses estivemos em Bogotá, Colômbia, e viajamos da Espanha, de Madrid, imagino, e bem, chegamos lá... Lembro que cheguei às 6, 7 da tarde, mas o sono era tanto que parecia que ia morrer. Claro, porque na minha casa eram 6 horas a mais, já era meia-noite ou 1 da manhã. Então, nesse caso, eu lembro que eu demorei uns... Bem, estávamos em um congresso para que as pessoas saibam, fazendo divulgação e dando palestras científicas sobre longevidade. Mas se eu quisesse acelerar dos 3... 4 dias que levei para me adaptar para 1 ou 2 dias, como eu teria que tomar melatonina, não é? Desculpa interromper e atrapalhar, não demorei. Claro, ela chegou e eu perguntei, você teve Yerlac, Yermen? Não, eu Yerlac, nada. Eu nada de nada. Então, qual é o truque para que as pessoas saibam? Bom, o truque é, em geral, começar a tomar. Aquela pessoa que normalmente não toma melatonina e vai fazer uma viagem transoceânica deve começar a tomar melatonina 3 a 5 dias antes da viagem. Antes, sim. Antes da viagem. Então você está reforçando o sistema cronobiótico endógeno com a melatonina que está tomando. Continue tomando, quando chegar lá, continue tomando por mais 3 a 5 dias a melatonina e depois volte sem nenhum problema dentro desse intervalo. Ou seja, não deve parar de tomar melatonina durante o tempo em que estiver viajando, enquanto estiver no destino. E aí, uma vez que voltar, se quiser, uma vez que voltar e chegar ao seu local de origem, continue tomando por mais 3 ou 5 dias, sempre, continuamente, certo? Depois, se quiser, pode parar de tomar, pois já estará regulado.
Então, eu comecei a tomar melatonina no ano de 1993, porque fui aos Estados Unidos por causa do jet lag e não parei de tomar desde então. Então, Claro. E nesse caso, por exemplo, para Bogotá, que tinha, acho que eram 6 horas de diferença em relação à Espanha, ou seja, 3 dias antes, digamos que saímos numa quarta-feira, desde segunda você começaria a tomar melatonina, mas antes do horário habitual, para adiantar o relógio. Não, normalmente você pode tomar melatonina no horário que lhe corresponde. Claro, o ideal, se essa pessoa não tem nenhum problema de sono e supõe-se que não tem nenhum problema de alteração dos ritmos, então começaria a tomar melatonina bem cerca de 1 hora antes de deitar aproximadamente, e durante a viagem e no destino faz o mesmo. Há casos que resistem e aí sim seria preciso fazer o que você disse, e isso eu já recomendei, em alguns casos principalmente em crianças. Adiantar um pouco o horário? Adiantar um pouquinho, porque claro, quando a gente chega lá, essas 6 horas de diferença, claro, é o que faz com que o nosso pico de melatonina tenha mudado de lugar em relação ao nosso horário de sono no destino, né? Ou seja, seria tomar a melatonina 1 hora antes do horário em que você vai dormir? 1 hora antes. Seja aqui na origem ou no destino? E no destino, sim. Ok, porque isso reforça, porque estamos, digamos, se estamos tomando 3, 2, 3, 5 miligramas de melatonina, é uma dose suficientemente alta para reforçar o sistema circadiano e para que não haja, digamos, déficit de melatonina. Com essas doses, todos os receptores de melatonina estão saturados. Com isso, mantemos reforçado o sistema circadiano. Sim, o bom era que eu acordava nos primeiros dias às 5 da manhã e tinha muita energia para fazer muitas coisas, né? Mas é verdade que seria preciso otimizar isso, certo? Dário, e também a última pergunta deste bloco. Onde você vê mais problemas com os suplementos de melatonina e o uso que as pessoas fazem desses suplementos? Na dose, não? Ou seja, onde mais erram? Na dose, no momento de tomar, na qualidade do produto, já que alguns fabricantes não são muito bons? Alguma crítica sobre os suplementos que temos? Claro, os suplementos, o problema que eles têm é que não existe uma regulamentação sanitária rigorosa, como acontece com os medicamentos. Então, um suplemento, e todos eles têm menos de 2 miligramas, porque o limite para ser medicamento na Europa é de 2 miligramas. Abaixo disso é suplemento. Então você encontra esses suplementos de 1,9, 1,98, forçando a barra. Que não chega a 2? Que não chega a 2 agora. A percentagem dessa melatonina real que tem ali pode variar bastante. Pode variar de 1,6 até 1,9. Um intervalo de quase 30%. Mas esse não é o problema. O problema é a dose pequena. Então essas doses tão pequenas têm pouca efetividade. Não costuma ser só um problema a qualidade da melatonina, porque hoje em dia a melatonina que existe e qualquer suplemento também precisa ser autorizada pelo Ministério da Saúde. E, portanto, não é uma melatonina que venha de um lugar estranho. Todas as melatoninas usadas hoje em dia são sintéticas. E, portanto, estão perfeitamente purificadas, perfeitamente utilizáveis para o organismo humano. Não são purificadas de extratos de um lugar ou de outro. São de síntese porque é mais barato do que qualquer outra coisa. Então, normalmente, isso não é um problema. Não é a qualidade da melatonina. Normalmente, o problema maior é a quantidade. E, claro, pode ser um problema o horário em que essa melatonina é administrada. Porque, digamos, se a pessoa compra porque dorme mal e tem aquele distúrbio do ritmo que falamos antes, pode estar tomando na hora errada. Com isso, acaba reforçando essa alteração do sono e do ritmo em vez de melhorar. Então é a automedicação, entre aspas, porque é suplemento e não um fármaco, mas essa autoadministração desses suplementos ou pode não fazer nada, ou pode, em alguns casos, pode melhorar e em outros pode piorar, porque a pessoa não sabe qual é o horário adequado para tomar em cada caso. Sim. Claro. São suplementos que precisam ser bem conservados. Por exemplo, oxidam facilmente. Se deixarmos eles muito tempo lá na cozinha, eles perdem a eficácia ou se preservam bem. A melatonina é muito estável desde que seja mantida ao abrigo da luz, certo? E normalmente são composições de cápsulas
que têm seus excipientes, que são inertes e, portanto, a melatonina não tende a se alterar. Ok, perfeito. E Germano, no primeiro episódio aprendi que a melatonina tem efeitos incríveis e interessantes na pele. Recentemente li um estudo que me surpreendeu ainda mais, que é o uso dela no cabelo, não é? Em relação ao cabelo, existe alguma evidência de que a melatonina tópica sozinha ou em combinação com outras moléculas pode nos ajudar a frear a queda capilar? De fato, já existem vários estudos que demonstram os efeitos benéficos da melatonina na saúde capilar, não é? Na verdade, há um estudo que foi publicado recentemente em que se utiliza a melatonina tópica em 2 grupos de pacientes. Em um grupo aplicam a melatonina, no outro o placebo, não é? Então, foi observado que, depois de 1 mês de tratamento, houve um aumento na densidade do cabelo, na espessura do fio e a queda diminuiu, né? Então, bom, quanto ao mecanismo de ação, foi observado que a melatonina, o que ela faz é aumentar o período, né, o tempo da fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo, e diminuir a fase de repouso, de queda do cabelo, né? Então, né, o que acontece é que a melatonina vai modular o crescimento do cabelo com esses efeitos benéficos, né? No sentido de que aumenta o crescimento e diminui a queda. E, por outro lado, devido ao seu efeito antioxidante, também protege o folículo, né? Porque temos que levar em conta que muitas vezes a queda de cabelo, bom, por um lado temos a queda androgenética, né? Que então aqui é por causa dos hormônios. Então, tem os efeitos benéficos no sentido de que, como acabamos de dizer, aumenta a fase de crescimento, mas muitas vezes essas quedas de cabelo são por estresse. Então, a melatonina, devido novamente ao seu efeito antioxidante, protege o folículo e aumenta a regeneração do folículo. Então, ela tem efeitos muito benéficos, mas de forma tópica. Por via oral, não. Não, a quantidade que chega é muito pequena. Teríamos que tomar quilos de melatonina, né? Para chegar em quantidade suficiente. E outra coisa interessante também é que o couro cabeludo tem muitos receptores de melatonina. Por isso, aplicar a melatonina tópica traz benefícios muito, muito importantes. Poderia ser combinado, por exemplo, não sei, estou pensando aqui com o shampoo de minoxidil. Claro, exatamente. E além disso, não tem os efeitos tóxicos que o minoxidil, por exemplo, ou todos esses tratamentos costumam causar, né? Veja, para o crescimento do cabelo. Vocês já pensaram em algo assim? Sim, totalmente. Na verdade, já estamos trabalhando nisso. Já fizemos um estudo com uma formulação de melatonina. E fizemos isso em uma clínica dessas de cabelo e os resultados foram muito, muito interessantes. Na verdade, estamos agora na etapa em que já estamos lançando novos produtos. Que bom! Sim. Mas, como eu disse, sempre é preciso usar uma concentração adequada para esses efeitos que a melatonina tem a nível celular. Continuo perguntando sobre os efeitos na pele que me impressionaram. Como vocês perceberam na sua publicação e pesquisa na universidade que a melatonina realmente tinha um efeito anti-envelhecimento na pele, né? A nível cutâneo, como foi isso? Olha, na verdade foi por acaso. Vou te contar, porque, bom, como você sabe, eu sou fisiologista e faço pesquisa pura e dura. Eu já pesquiso sobre a melatonina há mais de 30 anos e uma das minhas principais linhas de pesquisa é o câncer. O que eu estudo é o efeito da melatonina na célula tumoral. E eu já tive e tenho vários projetos de pesquisa do Ministério. Então, um dia, dando uma palestra para os oncologistas no hospital, em um hospital de Granada, onde colaboro com eles sobre os efeitos da melatonina na célula tumoral. E também seus efeitos de forma geral, como dissemos, antioxidante, anti-inflamatório e protetor mitocondrial. Um dos oncologistas me disse: e, levando em conta essas propriedades que a melatonina tem, nós temos problemas reais. Nós, nos tratamentos oncológicos, lidamos com a radiodermite. A radiodermite é a lesão que aparece na pele das pacientes tratadas com radioterapia. Câncer de cabeça e pescoço de mama. É que se formam úlceras que são muito dolorosas e não existe nenhum tratamento eficaz. Nada, pois é, nada. Porque os cremes que existem atualmente no mercado agem apenas na superfície.
Claro. O problema da radiodermite é que a radiação está lesionando todas as camadas da pele. Todas as camadas. Então, começando pela epiderme, derme e hipoderme. Então, se não chegarmos às camadas profundas, não conseguimos evitar essa radiodermite. E a mucosite, ela também me falou. A mucosite são as úlceras que aparecem na cavidade oral. Também nos pacientes tratados com quimio e radioterapia. São úlceras que aparecem na cavidade oral, mas afetam todo o trato gastrointestinal, muito dolorosas. Não existe nenhum tratamento eficaz até hoje. Elas não respondem aos corticoides. São tão dolorosas que nem com opioides conseguimos controlar. Eles não comem. Não engolem direito, os pacientes ficam desnutridos. É que eles não conseguem. Chega um momento em que não conseguem comer, não conseguem beber, é preciso colocar uma sonda nasogástrica. Inclusive, às vezes, é preciso suspender o tratamento de quimioterapia ou radioterapia com todas as consequências que isso implica. São pacientes, mas veja só, suspender o tratamento de quimioterapia pode significar uma reativação do processo tumoral e depois o perigo de infecções. São perigosos, são pacientes imunodeprimidos. Bom, depois dessa conversa, eu fui para o laboratório, como já te disse, eu sou farmacêutica. E aí comecei a trabalhar, a pesquisar e a ver que tipo de formulação poderíamos fazer. E além disso, foi uma surpresa porque eu, claro, comecei a trabalhar com ratinhos. Eu faço pesquisa pura e básica, pura e dura, né? Então, irradiamos a pele dos ratos, aplicamos, eu fiz um creme no laboratório, aplicamos e não teve nenhum efeito. Então dissemos, o que aconteceu aqui? Bem, o que aconteceu foi que a melatonina tem umas propriedades físico-químicas que faziam com que ela fosse para a circulação. Então, ela não ficava retida na pele. Então, tivemos que fazer uma formulação de forma que a melatonina ficasse retida na pele, como uma liberação lenta e em uma concentração eficaz. Para evitar essas úlceras que apareciam na pele, depois também fizemos na mucosa e reverter e evitá-las e revertê-las caso elas já tivessem se formado. Conseguimos, fizemos o creme, fizemos o gel, patenteamos tanto a formulação quanto a faixa de concentração e essa foi a origem, porque vimos que a melatonina regenerava uma pele danificada pela radioterapia. Foi aí que pensamos, bom, melatonina... Desculpe, é esta? Sim, é esta mesmo, né? É essa. Porque vejo aqui que está escrito creme protetor e hidratante para a pele submetida à radioterapia. Tem melatonina e Q10, certo? Que aí o papel da CoQ10 também ajuda. A Q10 é muito importante porque nós colocamos em uma concentração também alta para que atue a nível mitocondrial. Então, reforça os efeitos da melatonina na mitocôndria. Aham. Isso é usado antes ou após a radioterapia? Olha, nós já estamos trabalhando com várias clínicas oncológicas. E então, o protocolo que está sendo aplicado, que é o que funciona melhor, bom, funciona tão bem que não aparece nenhuma única vermelhidão. É começar aplicando o creme 2 semanas antes, 2 vezes ao dia, para preparar a pele, porque a melatonina aumenta a defesa, aumenta a regeneração, claro. Aumenta, repara o que estiver danificado e depois, uma vez que começa a radioterapia, 3 vezes ao dia. A primeira dose sempre depois da sessão de radioterapia, na verdade os pacientes levam com eles e aplicam no próprio vestiário, nunca antes porque pode haver interferência. Ou seja, antes da radioterapia a pele tem que estar totalmente limpa. Certo, certo. Então eles aplicam logo depois da sessão de radioterapia. Radioterapia, como eu disse, no próprio vestiário e depois mais 2 vezes ao longo do dia. E isso, então, uma vez que termina a radioterapia, até 2 semanas depois, porque às vezes, sabe, existe como uma memória, né? Ou seja, mesmo que você não vá mais aplicar, que o paciente não vá mais receber radioterapia, isso não quer dizer que não possa aparecer uma radiodermite de forma tardia, né? Então, olha, os resultados são incríveis. Não aparece nenhuma única vermelhidão sem nenhum outro tratamento de apoio. Que bom, sim. Sim, vamos, estamos muito felizes porque eu sempre digo que essa é a parte bonita da pesquisa, né? Que a pesquisa que fazemos no laboratório, onde passamos tantas horas, chegue às pessoas, sabe?
Esse é o objetivo, poder realmente ver que com a sua pesquisa você está ajudando tantas pessoas. É maravilhoso. E ver que isso também beneficia pacientes que superam doenças graves e quem quer melhorar a aparência totalmente. Por exemplo, Queria te perguntar, você também me disse que em casos de dermatite e de inflamação da pele por diferentes patologias cutâneas, a melatonina pode ajudar? totalmente. Por quê? Porque a melatonina, como comentamos, é um potente anti-inflamatório. É a única molécula que inibe as duas vias da imunidade inata. O que isso quer dizer? Para que isso fique claro. Os corticoides só inibem a via do NF-κB, apenas uma das duas vias. E a melatonina inibe as duas, NF-κB e o inflamassoma RP3. Bom, todos esses termos complicados, o que isso quer dizer? Que quando há uma inflamação muito forte, por exemplo, vimos isso na COVID, de que os pacientes morriam da reação inflamatória dessa tempestade de citocinas que não respondiam. Os corticoides não eram suficientes. Bom, então aí a melatonina é a única molécula até hoje que se conhece que inibe as duas vias da imunidade inata. Por isso, em todos os processos inflamatórios onde os corticoides não atuam, como a radiodermite, a mucosite, a sepse, nós temos ensaios clínicos de sepse. Na COVID-19, nós também fizemos um ensaio clínico. O paciente é internado em La Paz com um injetável de melatonina. Nós administramos a melatonina por via intravenosa. Bem, ela tem um efeito anti-inflamatório muito potente, sem ter os efeitos adversos dos corticoides. E o envelhecimento é uma resposta inflamatória. Nós falávamos sobre isso antes com o tema da célula senescente. Existe uma inflamação. Bom, então voltando ao creme, eu fiz o creme para a radiodermite, mas eu mesma aplicava em amigas, dava para amigos. Me diziam, isso é uma maravilha. Então você usava mesmo para radiodermite? Não, eu usava, claro, eu usava e dizia, olha, isso é uma maravilha. Dário me disse, eu também quero. E então ele também usava. E quando vimos isso, quando decidimos então criar a spin-off na Pharmamer, que é uma empresa ligada à Universidade de Granada, e comercializá-la como anti-envelhecimento. E também, bom, para o cuidado da pele dos pacientes. Irradiados. Bom. Agora esses como envelhecimento, aí está. E voltando à radiodermite, claro. Dermatite e pele irritada. Então, o que acontece? Pois também lançamos essa para a radiodermite e depois essa. Pois vimos também que a melatonina, em todas as patologias autoimunes, há uma inflamação. Se reduzíssemos essa inflamação, a patologia melhorava muito. Então, eu lancei uma que é mais exclusiva para esse tipo de patologia, que não é tão potente quanto essa, porque uma dermatite não é uma radiodermite, não era necessário. Todos esses componentes em doses tão elevadas. Ou seja, essa tem uma dose maior de melatonina? Tem mais de tudo. Claro, é muito mais potente. E então essa é para dermatite, mas nós já aplicamos até em crianças. Atópica, dermatite atópica. Dermatite atópica, bom, é incrível. Temos um caso concreto de um fornecedor, né? De reagentes do laboratório que me ligou, porque tinha naquele momento, bem, um menino, não lembro a idade, bem pequenininho, que estava com um surto de dermatite, mas pelo corpo todo, sim. Já tinha ido ao pronto-socorro, já tinha ido ao pediatra dele, mas não respondia. E então ela me perguntou se podia aplicar Mel 13 House. Eu disse que sim, mas que naquele momento não tínhamos experiência em crianças, então que aplicasse só um pouquinho em um braço. Com licença. Não. Sim, é sua. Ela passou melatonina no menino e em 24 horas ele estava dormindo tranquilamente. Os resultados são incríveis. Além disso, é totalmente inofensiva, não tem perfume. Sim. Vamos sim. É agradável, tem uma textura agradável. E para ressecamento, eu aplico como creme corporal porque regenera as áreas, por exemplo, mais secas, como os joelhos. É para o corpo, não para o rosto. Né? Não, mulher, para o rosto só se tiver um eczema ou algo assim, mas como anti-envelhecimento, não. Tá bom. Pode sim, pode usar no rosto também se tiver algum problema de dermatite, porque é totalmente inofensiva.
mas não tem efeito anti-envelhecimento, porque assim, tem melatonina e coenzima Q10, mas faltariam os componentes que fazem com que todos os efeitos anti-envelhecimento sejam potencializados. Para isso, contam com os outros produtos do centro, Sim, exatamente. como eles se diferenciam e porque têm uma ação anti-envelhecimento ainda maior. Bom, esta é a linha anti-envelhecimento, ou seja, tem melatonina, como já dissemos, e coenzima Q10 para todos esses efeitos anti-envelhecimento que aumentam a proliferação celular, melhoram a circulação vascular. Isso é muito importante para a pele como anti-envelhecimento porque melhora o fornecimento de oxigênio e nutrientes. Vai ter efeitos de proteção do DNA mitocondrial, tá? Isso é fundamental na hora de também retardar o envelhecimento e evitar patologias da pele. Vai ser um fotoprotetor fantástico e, durante o dia, vai te proteger dos efeitos dos radicais livres, certo? Porque isso sim deve ser usado durante o dia, mesmo sendo tópico. Dia e noite. Certo, ok. Dia e noite é absorvido. Claro, não é absorvido. Não é absorvido. Não dá sinal cronobiótico. Não, claro, um cosmético é de uso tópico, por isso que eu te comentava antes que trabalhamos na formulação para que a melatonina ficasse na pele e não passasse para a circulação. E o que a melatonina faz à noite? Reativa todos esses mecanismos de reparação celular. Então, qual é o resultado? Uma pele muito menos danificada durante o dia pela radiação, pela poluição, porque ela te protege à noite. Ela se repara e se regenera. O resultado é uma pele muito luminosa. Certo, dá esse brilho, essa luminosidade para a pele. Uma pele saudável. Uma pele saudável é uma pele luminosa. Fiquei com uma dúvida sobre esse aqui, por exemplo. Você vai um dia para Málaga, para a praia, chega no verão e percebe que exagerou no sol e acabou se queimando. Poderia ser usado como pós-sol? Totalmente, uma espécie de reparador. Mas eu tenho uma novidade boa. Acabamos de lançar uma linha de produtos solares, que é o protetor solar com melatonina e fator 50 mais. 50 mais, né? Sim, um FPS 50 mais. Exatamente. E o pós-sol também. Certo, isso é o que tem. Melatonina. Ainda vai ter que, claro... Por que o protetor solar é tão importante? A melatonina te protege da radiação, mas não é um protetor solar. Então, combinar o protetor solar com melatonina é uma combinação perfeita, porque com o protetor solar não estamos protegidos 100%, não existe uma proteção 100%. Mesmo que se fale em proteção acima de 50% ou quase total, isso não existe. Ou seja, o protetor solar serve para repelir a radiação, mas sempre existe uma porcentagem de radiação que vai penetrar e vai te prejudicar. Portanto, se você combinar com melatonina, a melatonina vai te proteger dessa radiação que vai entrar e ainda vai reparar os danos caso já tenha ocorrido algum dano, né? Então, esse protetor solar... é uma sinergia perfeita. Sim, corporal e facial. Isso veremos em breve. Embora quando vocês assistirem a este episódio, provavelmente já estará disponível no site. Já está disponível, já estará disponível no site. Nada, o que eu mais gosto é que, vocês começaram nisso em 2013 com uma base de pesquisa incrível de décadas, não é? Então vocês souberam aplicar isso. Isso é algo que poucos empresários fazem. Normalmente o empresário pega a ideia de outra pessoa e a reproduz, faz um marketing melhor e tal. Mas levar a pesquisa básica e clínica para um produto é assim que eu acho que o bom empreendedorismo deveria ser feito, não é? Porque tem essa solidez científica por trás. Então eu adorei, já te disse, e uso eles. E nada, também queria dizer ao público que, vocês nos disponibilizaram generosamente um código, o código Empodera, que vocês podem usar para ter um desconto considerável nos produtos. Vou deixar toda a descrição desses produtos no comentário fixado e na descrição do vídeo. E também, Dário, olha, tem uma coisa que eu, revisando para esse roteiro, pensei, mas tem muito mais evidência interessante sobre a melatonina do que eu imaginava, por exemplo, no metabolismo, na minha área e especialidade, como um mau sinal. Sempre dizemos, mais uma vez, que dormir mal, dormir pouco, dormir fora de hora gera mais obesidade, mais resistência à insulina e diabetes. Mas isso depende do mau sinal da melatonina. Poderia depender, poderia estar relacionado.
Pode estar relacionado porque uma das causas de que você está falando principalmente são aquelas pessoas que dormem mal. Então, essa pessoa que dorme mal acaba acordando, se vira na cama, não consegue dormir, se levanta. E o que eu faço? Eu já vi muitos pacientes que fazem isso. Eles se levantam e pensam, vou assistir um pouco de televisão para ver se consigo dormir. Costumo sentar, sentir vontade de comer, ir à geladeira pegar algo e assistir televisão enquanto como. Isso causa obesidade. Isso gera síndrome metabólica e diabetes tipo 2 a longo prazo. Então, claro, todo esse processo vem de um sono ruim. Então, se corrigirmos a causa, que é restabelecer o sono, evitamos todos esses efeitos colaterais. E tem uma coisa que circula por aí na ciência, não está muito clara ainda, mas é importante levar isso em conta. Esse diabetes tipo 2 que vem de todas essas causas anteriores e tem-se discutido que com o tempo pode desencadear um Alzheimer, e é o que já foi chamado em algum momento de diabetes tipo 3. Então, claro, não há uma consistência clara de dados dizendo que é assim ou não, mas devido ao aumento da obesidade que estamos vendo continuamente na população, o risco é que pelo menos uma porcentagem importante disso desencadeie um processo neurodegenerativo com a idade. Sim? Sim, que dormir pouco está totalmente associado a mais casos de Alzheimer. Claro. De fato, a melatonina tem algum papel coadjuvante na psiquiatria, em transtornos como, não sei, transtornos do humor, ou esquizofrenia, ou em transtornos neurocognitivos, ou na retirada de hipnóticos, como as benzodiazepinas. Tem uma frase de um psiquiatra que ficou muito marcada para mim, que ele disse algo como: não existe transtorno psiquiátrico que não venha acompanhado de um transtorno do sono. Todo paciente psiquiátrico tem relação com o sono de algum modo. E muitos dos medicamentos usados na psiquiatria causam insônia, o que também agrava ainda mais o processo. Então, o que acontece em toda essa situação? Bom, existem muitas patologias. Você está descrevendo situações de depressão, ansiedade, por exemplo, que fazem parte delas. A melatonina é uma molécula que deriva da serotonina. A serotonina, digamos, os inibidores da recaptação de serotonina são um dos antidepressivos mais utilizados, né? Então foi descrito que o receptor de serotonina forma um dímero com o receptor de melatonina. De forma que a melatonina, atuando ali, tem esse efeito ansiolítico que nós conhecemos e esse leve efeito antidepressivo. Não é um antidepressivo convencional, mas tem esse pequeno componente que para sintomas leves de depressão ou ansiedade pode ser suficiente para contrabalançá-los. Já em estados mais graves, não, claro, né? E a combinação de melatonina com inibidores da recaptação de serotonina, ainda melhor. Como coadjuvante pode ajudar. Isso, por um lado, nessa síndrome. Existe uma síndrome psiquiátrica que é a síndrome afetiva sazonal, que é, digamos, equivalente em grau moderado, leve, a uma psicose maníaco-depressiva. É a pessoa, então, que tem depressão em uma época do ano, fundamentalmente no outono e inverno, e euforia na primavera e verão. Mudança dessa atitude. Foi determinado que este é um caso típico de alteração do relógio biológico. É um caso típico de cronodisrupção, no qual o que acontece com esses pacientes é que o pico de melatonina está ocorrendo 4 ou 5 horas mais tarde do que o normal, do que o habitual, ao longo de todo o ano. Já se utilizou, inclusive, até lítio para esse tipo de patologias. Administrando melatonina, como comentamos antes, para adiantar esse pico que está atrasado, para fazer esse adiantamento de fase, toda a sintomatologia desaparece. É um caso típico de uma doença psiquiátrica devido a um processo de cronodisrupção, cujo tratamento ideal, claro, é a administração de melatonina de uma forma adequada para provocar esse adiantamento. A oscilação de humor desaparece? Totalmente, 100%. Com doses específicas ou com... As doses teriam que ser calculadas, mas não estamos falando de doses elevadas porque é para regular o ritmo, não para regular outras coisas.
Quando vocês ajustam as doses, fazem um cálculo baseado no peso ou fazem um cálculo baseado na clínica ou por tentativa e erro? Como você diria para um paciente que ele tem que usar 30 ou 50, não sei? Para saber a dose, precisamos saber o ritmo de melatonina que medimos na saliva para ver se o pico de melatonina está no lugar certo, está adiantado ou atrasado. Em segundo lugar, o cronotipo. Vamos ver se o cronotipo desse indivíduo corresponde com esse pico de melatonina ou se há uma dissociação. E com base nisso, normalmente usamos outros marcadores de inflamação e de estresse oxidativo que estão alterados quando o ritmo está alterado. Então, para tudo isso, temos uma fórmula que nos permite calcular a dose adequada para corrigir tudo isso. Certo, muito interessante. E há outro aspecto que também me parece incrível, que é, sabemos que há uma epidemia mundial, mas principalmente no Ocidente, de queda da fertilidade. De queda da fertilidade na mulher e queda da fertilidade no homem, certo? Por fatores que provavelmente têm a ver com o estilo de vida. E aqui, por exemplo, eu descobri que a melatonina é a molécula com maior concentração no líquido folicular ovariano. Então, ela também pode nos ajudar aqui para que essa fertilidade seja melhor. Por exemplo, um casal tentando ter um filho e não consegue, algo cada vez mais comum. Sim. Claro, claro. Desde que, porque além disso já existem estudos publicados mostrando que dosando a melatonina de maneira adequada, a infertilidade feminina pode ser corrigida. Em um tipo de infertilidade que é até bastante comum, há um aumento do estresse oxidativo que está degradando esses folículos e, portanto, o óvulo não amadurece adequadamente e é infértil. O tratamento com melatonina faz desaparecer esse estresse oxidativo que está ali e a ovulação volta a acontecer de forma normal. E, portanto, a fertilidade é alcançada sem nenhum outro tipo de tratamento. As clínicas de fertilidade estão considerando isso? Pouco. Porque, claro, o que deve ser feito, muitas vezes é feita a punção ovariana para avaliar os folículos. Quando há um transtorno de fertilidade, é uma das coisas que precisam ser feitas. Mas não se mede rotineiramente marcadores de estresse oxidativo nesses folículos que são retirados ou nesse líquido folicular, o que deve ser feito. E se vemos que o estresse oxidativo está elevado, já sabemos qual é a causa dessa infertilidade nesse caso. E no testículo do homem? No testículo não está tão claro. Bem, não está tão claro que a causa seja um aumento do estresse oxidativo a nível testicular. Possivelmente aí influenciam muitos outros processos, porque, claro, enquanto no ovário está amadurecendo uma célula por mês, no testículo estão sendo produzidas milhões por dia. Então aí podem haver muitas outras causas que afetam isso. Mas tem uma coisa em que a melatonina funciona na infertilidade masculina. E é que se usarmos melatonina na fertilização in vitro, no sêmen, a melatonina melhora a mobilidade dos espermatozoides e reduz o estresse oxidativo deles. Aí sim. Adicionar melatonina ao líquido seminal faz com que os espermatozoides vivam mais e se movam melhor. Se movem melhor e, portanto, têm mais capacidade de fazer essa reação acrossómica que precisam fazer para poder penetrar no óvulo. Isso sim está estudado. E aí sim. E é porque os espermatozoides são as células, as que têm mais mitocôndrias de todo o organismo. Então, muitas mitocôndrias funcionando geram um estresse oxidativo brutal. Porque eles têm que se mover muito e muito rápido e por um meio muito hostil. Exatamente. Então, aí sim, in vitro já foi demonstrado. In vivo, por enquanto, não. Bom, muito interessante. E Germain, terminando com a sua área de maior atuação, que é a oncologia, não é? Primeiro vou te perguntar, você acha que a melatonina tem um papel maior na prevenção do câncer ou no tratamento do câncer? Olha, muito interessante porque estamos estudando os dois. Acabei de submeter um projeto justamente à Associação Espanhola de Câncer para estudar a prevenção. E porque já temos alguns resultados preliminares que agora vou te explicar. Quanto aos efeitos antitumorais, já faz vários anos que estamos estudando isso também com vários trabalhos publicados meus e de outros grupos de pesquisa, né? Então, prevenir neste momento, bom, parece que previne,
Mas os resultados que fizemos em camundongos, claro, é que tivemos camundongos com tratamento de melatonina na ração durante 3 meses e após 3 meses injetamos algumas células tumorais e induzimos o tumor. É assim que se trabalha. E então, o que aconteceu? Depois tínhamos o grupo tratado com melatonina e o grupo ao qual induzimos o tumor que não foi tratado com melatonina. Bom, o grupo tratado com melatonina, as células chegaram a desenvolver tumor porque, claro, estávamos injetando as células tumorais bem na lateral, né? Mas demoraram bem mais dias para se desenvolver. Como já? Efetivamente. Então, agora o que queremos fazer, que ainda não fizemos, acabamos de solicitar esse projeto, é usar um modelo em que o tumor se desenvolva de forma mais fisiológica. Ou seja, que seja um tumor que apareça de forma espontânea, né? Sem que a gente injete as células. Esses modelos existem, né? Ou seja, que tem umas 6 mutações que quando você administra um determinado fármaco, então o tumor se desenvolve. Então, mantê-lo em tratamento. Primeiro como? Melatonina por um determinado tempo e depois induzir para ver se o tumor é induzido, né? Isso, não existe nenhum trabalho agora que fale sobre isso ou que realmente tenha sido comprovada a prevenção. Acredita-se que previne por causa de todos esses efeitos que mencionamos. Anti-inflamatório, antioxidante, que repara o DNA, ou seja, protege e repara o DNA, né? Isso é em relação à prevenção. Em relação aos efeitos antitumorais, a melatonina tem um efeito duplo. Na verdade, foi a primeira coisa que os oncologistas nos perguntaram quando desenvolvemos o creme para a radiodermite causada pela radioterapia. Por quê? Porque a melatonina é antioxidante, aumenta a proliferação celular, inibe a morte celular, a apoptose. Então, ela iria regenerar esses tecidos danificados pela radioterapia. Mas, claro, os oncologistas me perguntavam, e o que acontece com a célula tumoral? Porque se uma molécula está inibindo a morte celular, está fazendo com que as células proliferem mais, está inibindo os radicais livres, e muitos tratamentos aumentam os radicais livres, vai haver interferência? Bom, não há interferência. Por quê? Porque a melatonina tem um efeito duplo, ou seja, ela protege a célula saudável e inibe e provoca a morte da célula tumoral. Em uma saudável, ela aumenta a proliferação celular, inibe os ROS, os radicais livres, enquanto que em uma célula tumoral faz exatamente o contrário. Aumenta os radicais livres e inibe a proliferação celular e, além disso, induz os processos de morte celular. O que acontece? Tudo isso está publicado no PASMED, ou seja, não é que a melatonina circula e diz, você é uma célula saudável, eu te protejo, e você é uma célula tumoral, eu te induzo à morte. Ela não sabe, é uma molécula. A melatonina age exatamente da mesma forma em uma célula saudável e em uma célula tumoral, ao aumentar a função mitocondrial. O resultado final acaba sendo diferente. Por quê? Por causa do metabolismo. Ou seja, uma célula saudável tem um metabolismo aeróbico. O que isso quer dizer? Significa que ela obtém a energia, o ATP, que a célula precisa através da mitocôndria pela fosforilação oxidativa. Então, a melatonina melhora a mitocôndria, melhora a maquinaria, que são os complexos da cadeia respiratória. Há um aumento de ATP, de energia, e em uma célula, quando o ATP aumenta, os processos de morte celular são inibidos, essa célula melhora e vai aumentar a proliferação celular. Além disso, por ser um potente antioxidante, inibe radicais livres. O que acontece na célula tumoral? Pois na célula tumoral o metabolismo não é aeróbico. A célula tumoral obtém energia através de um processo chamado glicólise aeróbica. Ou seja, o ATP é obtido pela oxidação da glicose, mas não dentro da mitocôndria. Sim, a glicólise aeróbica produz lactato. Exatamente, produz o lactato fora da mitocôndria. E as mitocôndrias da célula tumoral são mitocôndrias com poucas cristas, que funcionam de forma muito irregular
Então, quando administramos melatonina, ela induz uma série de mudanças a nível mitocondrial, não só funcionais, mas também estruturais. Essa mitocôndria da célula tumoral, que é mais arredondada, meio oca, vamos dizer assim, começa a se alongar, começa a aumentar o número de cristas, começa a aumentar a atividade dos complexos respiratórios. Mas, no entanto, ao aumentar essa função mitocondrial, em vez de haver um aumento de ATP, não há um aumento de ATP. Pelo contrário, ocorre uma diminuição de ATP e o que acontece é um aumento de radicais livres. Por quê? Porque isso produz, poderíamos dizer, um desacoplamento entre a cadeia respiratória e a síntese de ATP. Sintetizando, ou seja, como essa mitocôndria começa a funcionar, mas não funciona direito, o que ela vai produzir são radicais livres em vez de ATP. Por exemplo, eu te coloco em um carro. Se você tem um motor que funciona bem, ele não produz fumaça pelo escapamento. Eu não entendo muito de carros, mas está claro que quando um carro está soltando muita fumaça, é porque a combustão não está acontecendo corretamente. E o que ele elimina é fumaça. E essa fumaça é tóxica e mata. Pois é isso que acontece com a melatonina e a mitocôndria na célula tumoral. Ela produz, ou melhor, vamos lá, faz a mitocôndria funcionar, que é esse motor que está ali queimando de forma inadequada, produz uma má combustão e, em vez de produzir ATP, produz fumaça, que são os radicais livres. E esse aumento massivo de radicais livres dentro da mitocôndria da célula tumoral é o que induz a morte. Isso por um lado. Por outro lado, estamos estudando também os mecanismos de metástase, que acabei de receber um projeto do Ministério. Me deram no ano passado, porque estamos vendo que a melatonina também diminui a metástase. Estamos estudando o mecanismo de ação. Não se sabe por que a via não via? Pensamos. O que acontece é que estamos estudando uma via, que é a via do NRF2. NRF2 é um fator que, está envolvido. É um fator de transcrição que, quando é ativado, ele vai para o núcleo e induz a expressão de muitos genes, entre eles, antes de tudo, antioxidantes. Então, as células tumorais têm esse fator antioxidante muito elevado para eliminar esses radicais livres e, dessa forma, prolongam sua vida. Claro. Então, nós estamos vendo que a melatonina A melatonina atua sobre o NRF2, inibindo o NRF2 na célula tumoral igualmente e protegendo e aumentando na célula normal. Por isso, aumentam os antioxidantes em uma célula saudável e inibe, e na célula tumoral tem efeitos contrários. Agora, por enquanto, não sabemos por que ela faz isso. Estamos totalmente focadas estudando isso agora. Né? E você acha que falta algo para que os oncologistas clínicos levem essa molécula em consideração? Não. Mas é isso que eu queria dizer, não quer dizer. Não quero criar falsas expectativas, porque agora há muitas pessoas que estão tomando melatonina, que tomamos melatonina. E se alguém está passando por um processo tumoral, não quer dizer que a melatonina vai ter qualquer efeito. Porque a melatonina, por exemplo, nós só encontramos esses efeitos antitumorais quando administramos diretamente a melatonina no tumor. Porque a que vai no plasma não entra em quantidades suficientes dentro do tumor. Claro, mas só é possível colocando ela direto. Através de injeção intratumoral. Então, eu trabalho com muitos oncologistas e agora o que estamos querendo é levar isso para a clínica através de um ensaio clínico, claro. Porque já existem muitos tratamentos oncológicos que são administrados por meio de injeção intratumoral. Isso por um lado. Por outro lado, também estamos trabalhando para veicular essa melatonina através de nanopartículas direcionadas ao tumor para que a melatonina possa penetrar, no tumor. Então, queremos combinar essas duas terapias, não só injeção intratumoral, mas também que houvesse alguma forma de veiculá-lo como nanopartícula. Ou estamos vendo qual mecanismo usar para que entre diretamente no tumor. Por enquanto, a que tomamos por via oral, mesmo que tomemos quilos de melatonina, não entra no tumor. Claro. Porque não tem, quer dizer, o tumor também tem mecanismos de proteção, E repele, ou seja, não chega. Sim. O mesmo ocorre com os medicamentos. Claro, muitos medicamentos, muitos tumores se revestem de uma cápsula, então a melatonina não consegue entrar. Ou tem vasos aberrantes aos quais a circulação sistêmica não chega.
E, além disso, todos esses resultados são em animais de laboratório. Clínicos? Sim, isso é importante porque muitas vezes os resultados mudam na clínica. É preciso ter cautela. Quando eu leio ou ouço que alguém já vai curar um câncer porque viu isso em camundongos, eu penso, não, 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 não. Na clínica é preciso ter muita cautela. Foi o que aconteceu recentemente com Barbacida e seu experimento no pâncreas, que todo mundo achou que já tinham descoberto a cura do câncer de pâncreas, mas não foi nada disso. Depois, na clínica, na verdade, se você reparar de todos os ensaios clínicos, o percentual de sucesso é muito pequeno. Por quê? Porque, por exemplo, eu trabalho com animais, também são linhagens tumorais, e in vitro é uma coisa, porque uma coisa é in vitro é que quando você trabalha com a célula no laboratório, em uma capela, a célula depois tem um microambiente. Depois, até mesmo em camundongos, todos os camundongos têm as mesmas condições de vida, comem a mesma coisa, a mesma ração, o mesmo ciclo, depois escuridão. Mas na clínica é muito diferente, cada paciente tem uma genética. A mesma genética, todos são camundongos da mesma idade. Claro. Então, depois, quando vamos para a clínica, muitas vezes os resultados variam. Por isso, eu sempre digo para mim mesma, esses são os resultados maravilhosos. Sim, mas em modelos experimentais. Agora precisamos ir para a clínica. Sim. Sim, é interessante, pois a melatonina tem efeitos bem consolidados, geralmente ligados a distúrbios do sono, então não há como se entediar. Muitas coisas que o Dario comentou já estão claras, outras estão mais maduras e há também as muito iniciais que sempre trazem novidades. É como se houvesse vários processos de maturação, o que nos faz continuar trabalhando. Há quantos anos vocês lidam com melatonina? Pois mais de 30 anos é o que eu te digo. E eu? A melatonina continua me surpreendendo todos os dias. É uma molécula que me deixa apaixonada porque eu vejo todos os efeitos que ela causa. E além disso, olha, tem uma coisa muito importante sobre a melatonina, é uma molécula muito simples. É um derivado, como disse Dario, do triptofano, mas que filogeneticamente foi conservado ao longo da evolução. Todos os animais têm os seres vivos, não só animais, não seres vivos, bactérias, as bactérias têm melatonina. As plantas, muitas plantas têm melatonina, então se uma molécula foi conservada filogeneticamente ao longo da evolução, está claro que ela tem muitas funções fundamental para a sobrevivência celular. Sim, que bom. Pois é. Eu adorei o episódio, muito obrigado Dario e Germain. Isso foi uma verdadeira aula, mas daquelas de livro sobre melatonina e sua pesquisa. Vocês já sabem que esta é a casa de vocês, espero que o público goste também, tenho certeza disso. E que vocês continuem pesquisando para que possamos continuar trazendo coisas interessantes para o podcast, não é? Muito obrigada, Borja. E vocês já sabem que para mim, falar sobre melatonina é a minha paixão. Eu passaria horas e dias falando sobre a melatonina. Que bom. Muito obrigado e vou-te dar um presente para você pensar em futuros podcasts. Vamos lá. Bom, enquanto o Dario chega para me dar a surpresa, lembro a vocês que esses produtos maravilhosos baseados em pesquisa estão disponíveis, certo? Use o código EMPODER e ganhe 10% de desconto. E tenho que acrescentar uma coisa. A fórmula também foi totalmente reformulada em relação aos conservantes. Eles são totalmente inofensivos, ou seja, todas as formulações foram reformuladas. Sim, até que vocês deram uma formulada. Sim. Sim, que bonito. Doutora Aria Cunha, a melatonina te ilumina. Bom, isso eu realmente não sabia. Claro. O livro acabou de sair, não é? Sim? Certo, conta pra gente um pouco sobre o que esse livro traz, ou seja, tudo o que comentamos. Ou conte você mesmo. Você tem uma caneta? Você tem uma caneta, Dani? Se não, eu tenho. O hormônio antioxidante e anti-inflamatório que te ajuda a dormir e viver melhor. Ou seja, eu não sabia que a gente poderia ter apresentado no começo, mas não tem problema. Não, porque eu dedico isso a você. Sim, genial, muito obrigado. Dedicar os livros. Pois reúne mais de 30 anos, não é? De pesquisa. Dito assim, parece pouco, sim.
sempre na Universidade de Granada e vocês colaboraram com outras universidades? Sim. Com os Estados Unidos, muito com a Reuters, onde eu fiz meu Doutorado com a Reuters. Sim, e depois colaboramos com muitas universidades. Eu, por exemplo, agora estou trabalhando com uma da França, com Montpellier. Já trabalhamos com a Alemanha também por muito tempo, sim. Muito obrigado, Dário. Aqui está o livro do Dr. Dário Acunha, La Melatonina Te Ilumina, que acabei de ganhar e ainda não li, pois acabou de ser lançado. Vou ler e tenho certeza que será muito revelador, porque entender a melatonina é uma das bases da saúde. Além disso, eu mesmo comprovei e faço muitos vídeos sobre esse hormônio há muito tempo. É assim mesmo. Espero que tenham aprendido muito neste episódio. Nos vemos no próximo. Um forte abraço e continuem se empoderando.